E aí, povo, beleza? Meu nome é Gabriel Thomas e eu tô aqui com o podcast Mototerapia, ainda no mês das mulheres, falando de mulheres incríveis e suas máquinas maravilhosas. Hoje eu tô aqui com o Lucas Pereira, dono do Bom Sound Design, que é quem nos recebe aqui pro podcast, e com a Priscila Foroni, artista e motociclista. Motociclista com uma história relativamente curta, mas gigante. Vamos conhecer um pouquinho dessa história com a Priscila. Priscila, tudo bom com a senhora? Tudo jóia. Se apresenta um pouquinho então no quesito motociclista. Como começou essa história? Quanto tempo de motociclismo? Então, primeiro, obrigado pelo convite. É. E eu acho que eu sou, pelo menos das mulheres lindas que eu tenho visto, né, você entrevistar aqui, eu acho que eu sou a mais bebê delas na motocicleta. Né? Você vai se surpreender com as histórias. Então, eu comecei a andar de moto mesmo em junho do ano passado. Junho não tem um ano. Não tem um ano. Não Boa. tem um ano. Mas já tinha, você tem alguma referência histórica assim para gostar da moto, para ir atrás da moto? Na verdade, o que te sim. levou para moto? Em 2008, o meu marido na época, né, eu digo na outra gestão, na gestão anterior, ele tinha moto, e aí eu fui renovar a carteira e falei, por que não fazer, né? E fiz. Mas aquela história, fiz a motoescola, fiz a carteira e nunca andei. Nem esqueci, ficou lá e boa. E aí mudei a gestão, né? E na nova gestão, né, o Sandro Goulart, que tem oficina hoje, ele tinha uma Harley, né? Mas eu nunca me interessei, eu andava de garupa, aquela coisa. E aí foi em... De garupa já vivenciava motociclismo? Então. Não, muito pouco. Muito pouco. Tinha nem gosto de ficar na garupa? Não tinha, não mesmo. Né? Era uma coisa assim... Não era pra você? Não. Ai, dói o pescoço, ai, esse cibar não tá bom. Às vezes ele me colocava sem esse cibar, aí eu não, nem... Nossa, tem que ter muito amor. Não, eu não era a minha praia mesmo. Aí eu em 2015... ele me pediu um favor, ele falou assim, vamos comigo que eu preciso buscar uma BMW, né? Ele tinha uma Fat Boy, uma BMW 1200 e falou, eu preciso buscar essa BMW do outro lado da cidade. Eu falei, cara, mas eu não tenho experiência e tal. Ele, não, você vai conseguir, vamos lá e tal. Aí ele andou um pouco comigo, ele meio na garupa, só pra... né? Ele falou assim, não, você vai bem e tal. Claro que na volta eu me acidentei, né? Porque eu não tinha zero experiência. O que né? que foi que te... Na verdade, assim, foi muito ridículo, né? Mas foi... tanto traumatizante, assim, perto do Mon ali tem uma subida com uma curva pra esquerda. E eu, quando eu fiz a curva, essa minha mão aqui, eu tava tensa, né? E a mão fez assim e a moto fez... E eu fui pegando o carro estacionado. Então eu quebrei os 3 retrovisores ali com a clavícula, né? Tal, caju, hospital, aquela coisa toda e tal. E aí fiquei sem andar até junho. Né, não deu uma sensação de tipo, nunca mais eu me meto com essas com histórias? certeza. Deu pra mim, eu falei, pra quê? Né? Aquela coisa de não, né? E pra mim o que ficou foi uma sensação de perda de controle que eu nunca tinha sentido, né? E, tipo assim, aquele momento que foi, né? Aí eu no chão e tal, aquela coisa, dei hospital. Nem sabia o que estava acontecendo na hora, como é que foi que levou aquilo. Eu não sabia o que eu tinha que ter feito, porque eu não tinha experiência, né? E aí esqueci da moto. Falei, não, tal, e fui viver a vida. Andei muito, né? Viajei muito de bicicleta e tal. Falei, vou continuar na bike, que tá super bom e tal. Né? E aí foi em maio do ano passado, o Sandro falou pra mim assim, nós vamos pro Uruguai. Eu falei, que legal, né? Beleza, então vou na garupa e tal. Dele, não, você vai pilotando. Aí eu... não veio de você, foi uma imposição carinhosa, assim. Né? Ele, não, você vai pilotando. Aí eu, ups. Né? Daí eu fiquei assim, será que eu vou pilotando? Porque eu adoro o Uruguai, né? Eu já viajei de carro, já fui de bicicleta, né? E daí de moto eu falei, cara, né? Eu conheço as estradas lá, sei que é bacana e tal. Eu falei, acho que eu vou encarar, né? Vamos ver. E aí que eu comecei a me preparar, tive 2 padrinhos fantásticos, né, a Milane e o Massucato, que são lá amigos da oficina, né, a Milane da Bronx, e aí eles me pegaram na mão, assim, pra dar volta na quadra, de moto, né, aquela bem... Começaram a te trazer de volta pro mundinho da moto. Exatamente. Né? E aí aquela coisa de pensar em subir na moto, a mão já começa a suar, né, de trauma mesmo, né, enfim, né? Então, eu coloco o capacete incomoda. Coloca a luva incomoda. Senta na moto, tal, a altura do guidão incomoda. Mas por que eu tô fazendo isso? E vai, né? Então foi devagarinho, assim, eu comecei a
Quebrar o gelo. A me familiarizar, né? Aí já era uma moto mais baixa, né? Porque a BMW era super alta, então essa já era um pouco mais baixa. E assim, sério, vamos na panificadora? Aí a Mi, vamos só até ali e voltar, vamos. Criando micro Então, metas bem, ali. exatamente, né? Foi bem... E aí a gente começou a ir um pouquinho mais longe e sempre com Milane de um lado, Mascato do outro, um na frente, um atrás. Aí, vamos um pouquinho mais à frente, aí já vinha o pessoal da oficina lá, 2 na frente, 2 atrás e eu no meio, a rainha ali, né? Não precisa perguntar nada. Mas foi o que foi. A celebridade sendo escoltada o tempo inteiro. Eu agradeço muito, assim, porque eles literalmente me deram espaço para eu poder ir devagar, me soltando, né? E pegando o jeito da moto de novo. E aí aceitou o desafio. Aí eu aceitei, sabe quando você diz que vai, mas você não tem a menor ideia de como vai fazer isso acontecer? Então eu falei assim, como isso vai acontecer? Vamos ver. Daí o Sandro que me falou assim, o Gabriel tem um curso de manobras, né, que ia ser bom você fazer. Aí a Milane veio também e falou, eu já fiz, vale a pena você fazer. Daí eu falei, Sandro, mas eu não tenho experiência. Ele é por isso mesmo. A ideia é essa. A ideia é justamente por não ter experiência. Exatamente. Aí eu fui. E claro que pra mim, assim, eu até, né, depois que eu te encontrei, depois do curso, eu até perguntei pro Gabriel assim, você lembra de mim sem chorar? Porque eu chorei no sábado, né, no Manobra Zoom, eu chorei o tempo todo. Porque, primeiro que essa coisa de você quebrar o medo, né, sozinho ali, e com o desafio, que é o desafio mais difícil, né? Porque são manobras curtas, apertado, baixa velocidade, desequilibrado. Exatamente. E então foi assim, na minha vida foi o dia que eu caí mais vezes de moto. Eu caí 6 vezes, né? Eu derrubei a moto 6 vezes. Lembro. Foi contou. Carimbou no tanque, assim, cada uma, caiu. Exato. A minha sorte, né, que me deixou um pouco mais tranquila, é porque o Sandro tem oficina. Então, eu falei assim, entortou aqui, não sei o quê, né? Claro que ele vai torcer o nariz, porque, né? Mas tem não teve nada muito drástico nas quedas, teve? Só entortou o manete e... Ele é meio feito pra isso. E raspou um pouquinho do lado, assim. E depois é que eu fui descobrir que o rolamento da embreagem tava estourado, né? Então, ela já não tava legal. Não tava legal. Então, assim, porque eu lembro que eu parava e ela fazia umas aceleradas, fazia umas coisas, né? Então foi bem... pesado. Do lado foi pesado. Eu lembro que eu ia pro cantinho do estacionamento, assim, e chorava no cantinho. O que eu tô fazendo aqui? Não quero mais! Eu tenho um vídeo que eu mandei pro Sandro, assim, eu tô com medo. Mas, enfim, né? Daí ele se acalma, vai lá. E eu achei a tua conversa foi muito boa, né? A maneira que você, né, manejou ali todo aquele chororô ali foi muito bom, né? E aí no dia seguinte, eu voltei pra casa. Na verdade, o Sandro até pegou a moto pra mim, porque eu falei, cara, eu não quero ir pra casa com ela, né? Pra oficina, né? E aí à noite, daí o Sandro falou, não, vamos ver essa embreagem, porque ela tava dura, E aí ficamos lá até 10 horas da noite. Eu falei, eu tô me sentindo no Paris-Dakar. Lá, os 4 em volta. Estamos preparando para a próxima etapa do desafio. E aí ele trocou o rolamento e tal, e daí no outro dia eu já fui, aí eu acho que eu caí 1 ou 2 vezes, aí eu já perdi a conta, porque foi pouquinho, né? E aí no segundo dia já foi, né, eu não chorei, não consegui fazer muita coisa também, mas eu já me senti mais, né, um pouco mais confiante. E é claro que daí eu tava sem cair, e a hora que o Sandro chegou pra me buscar, eu derrubei a moto na frente dele. Lógico. De praxe. E a pressão da câmera, né? Eu brinco muito com os alunos que tem alguns alunos que têm um problema do botão vermelho. Quando você aperta o botão gravar no celular, que é vermelho, ele cai, derruba, faz besteira. Aí quando chega alguém, marido, esposa, pai, mãe, o que for, é normal. Tem até umazinha que as histórias eram frequentes, assim, chegava o pai dela, brum. Eu não vou falar que era a Luísa, lógico, porque senão ela vai ficar muito triste comigo. Eu nem tinha imaginado que era ela. Não, ninguém imagina que ela vai ver o pai e brum. Mas agora tá melhor, já passou essa fase também. Não, e o Sandro é taurino, né? Ele tá olhando o que ele tá fazendo e o que eu tô fazendo ao mesmo tempo. Ele tem Ele poder, consegue assim. julgar tudo ao mesmo tempo. Onipresente, assim. Mas e aí? Depois disso, o que você encarou? Você já encarou direto a viagem? Não. Não. Aí, depois disso, eu fiz mais uns rolezinhos curtinhos na cidade, com escolta ainda, né? Aquela já coisa. mais à vontade com a moto. Isso, um pouquinho mais tranquila e tal. E aí a gente foi pra Uitmarsum.
Então, o Itmarsum, assim, pra mim foi a primeira coisa um pouco mais longa. Primeira de estrada. Aham. Na verdade, a gente foi até o pedágio e voltou pela estrada pra eu sentir. Aham. E aí a gente foi pra Itmarsum, né? Nessa viagem pra Itmarsum, o que eu mais senti de segurança por ter feito manobras foi que tem umas estradinhas um pouquinho de terra, de pedrinha. Parou para abastecer no posto, tem paralelepípedo. Uhum. Tinha que fazer um estacionamentinho ali e tal. Cara, eu bem tranquila. E daí eu via que tinha, né, o pessoal ali que tinha mais experiência, mas que eu via que os caras ficavam tensos ali e eu tava de boa. Né? Então, pra mim foi bem legal, que daí me trouxe mais segurança. Me trouxe assim, não, cara, então tá, se eu consigo isso, eu acho que... Né, se o pior cenário tá resolvido, o resto é sossegado. Exatamente. Né? Então, aí foi o Itmarsum. Aí depois de o Itmarsum, alguns rolezinhos curtinhos com Sandro e tal. E aí, aí foi tipo, tô com medo, vai com medo mesmo. Pera aí, você deu uma volta de 60 km, ok, tô pronta pra rodar 3.000 km. Exatamente. Foram 4.000 no total. 4.000 km. Aqui na esquina e volta. E como que foi a viagem pro Uruguai? Bom, tudo começou com muita dor de barriga. Isso, meu Deus do céu, né? Tipo, arrumando as coisas, não tava nem, né, arrumando as coisas, já que ela, né, tal, né, muita preocupação com as coisas que poderiam acontecer, né? Uma coisa que aconteceu que foi bem bacana, antes da viagem, né, a gente baixou um pouquinho o guidão da minha moto. Então isso fez muita diferença. Adaptou ela pra você. Porque ela tava, depois do manobras, eu caí uma vez na rua com ela. Derrubei, na verdade. Eu parei, tinha uma tartaruguinha assim, e aí eu desequilibrei um pouco e não consegui segurar. E aí eu vi que o guidão muito alto pra mim, me tirava a segurança, assim, o equilíbrio. E então ele baixou o guidão pra mim, foi maravilhoso. Porque aí eu já senti outra moto, foi outra... Aí a embreagem tava boa, enfim, né? Aí tava tudo bacana. Faz um pouco do, como tem na bicicleta, o bike fit, faz a adequação da moto pra você, é fundamental. Sim. Então, aí isso foi legal. O arrumar as malas pra mim foi tenso. E sair da oficina ali, né? Porque a gente saiu com todas as motos juntas ali. O sair pra mim, assim, foi tipo... Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo? Quando eu treinava, a gente tinha... O meu treinador falava da sensação QV. Ele falou assim, vai na sensação QV. Eu, o que é sensação QV? Quase vômito. Assim, que você tá assim... Eu vou morrer aqui. Então eu saí com a sensação QV, né? Pra sair pra viajar, né? Mas aí devagarinho, né? Vai relaxando e tal. Mas cada parada e cada reinício, né? Parava, dava uma amolecia nas pernas, mão tremendo. Claro que amortecia a mão porque segurava muito forte, né? Várias coisas. Vai aprendendo a relaxar na moto também. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que pra mim, a viagem do Uruguai, ela foi um intensivo psicológico, né? Porque, assim, a coisa física, a minha moto, eu acho que ela tava bem equilibrada pra mim, de tamanho, de altura, de tudo. Então, eu não senti dores físicas, né? Cansaço, sim, né? Porque é trajeto longo. Vocês estavam fazendo quantos quilômetros por dia? A gente fazia 200, no máximo 500 foi o que a gente fez. Então, fazia 200 e pouquinho, parava, mais 200 e pouquinho, e daí chegava no destino, né? Então, pra mim, eu vi que esse é um limite bacana, que eu também consigo ir legal, né? Depois disso eu já começo a ficar fazendo umas cagadinhas, a concentração já não é mais aquela, né? A atenção diminui, o cansaço afeta. Isso, exatamente. Essas cagadinhas da moto é o que mais deixa a gente tenso depois, né? Porque opa, eu dei uma bobeada que poderia ter... E é sempre uma coisa assim, qual seria a consequência? E pensar na consequência de uma bobeada é a pior coisa que você pode... Bobeou, saiu, beleza, tô bem, vida que segue. Então eu fui relaxando, e pra mim o que foi bom foi que eu e o Sandro a gente tava com intercomunicador, né? Então me dava uma segurança, né? E por outro lado, assim, tinha momentos que era bom e tinha momentos que ele... Eu soube de umas histórias desse intercomunicador, o que rolava no intercomunicador? É porque eu tava ali comigo mesma, né? E ele ouvindo tudo que eu tava falando comigo mesma. Então eu ia... A tua terapia estava sendo assistida, vamos dizer assim. Cada sustinho ele... Tá tudo bem? Tá tudo bem? Eu... E o intercomunicador tava ruim, né? Então a gente não conseguia... Tipo, às vezes eu respondia e ele não escutava, ou só escutava um... Então, assim, chegava no final acho que no primeiro e segundo dia,
Ele falou assim, nossa, eu tô com muita dor no pescoço, eu tô com dor de cabeça. Deu por quê, né? De tentar te escutar e olhar pelo retrovisor pra ver como é que você tá, né? Imagina, eu escuto um oi? Oi? Exatamente, né? Agora eu ficar ouvindo o barulho do motor da moto do outro, né? É. Ou como eu tava ouvindo esse daqui no intercomunicador esses dias, ele botou o microfone... Vamos assumir que você botou o microfone no lugar errado? Não. Não? Você não vai aceitar isso? Não. Beleza, eu só escuto. Na verdade, eu tava E eu, gritando. Lucas, eu não tô te escutando. Eu sabia que ele tava falando comigo. Eu tinha certeza que ele tava falando comigo. Eu escutava que ele tava falando. Mas... Cara, aquilo vai enlouquecendo a gente. E o pior é eu gritando. E daí falando, essa marca desse comunicador, que Não vamos zoa a citar marca nome, que tem. Uhum. mas às vezes dá vontade de pegar o treco e ó. Faça como a Mi. Pega e joga no mato. Joga no mato, na frente da minha casa e me avisa. Porque eu tô precisando trocar o meu. Mas a gente chegou e o Sandro já devolveu também. Falou, não, tem que... Não, o intercomunicador, se não tá funcionando direito, ele vira um problema. Virou um problema. né? E aí teve uma das vezes que eu... Ai, ele, tudo bem, eu... Não, só tô no acostamento, né? Fazer a curvinha. Aí ele, volta. Eu, calma, eu preciso me recompor primeiro, pra depois andar. Aí me recompus e aí vai... Foi. Toma o susto, passou o susto, serenidade. Resolve devagarinho aquilo ali. Foi o único susto, assim, da estrada? Não, foram vários, né? Mas assim, a gente vai, eu acho que com o passar dos quilômetros, você vai desenvolvendo técnicas também pra lidar com isso, né? Uhum. E eu confesso que você falou 2 mantras pra mim, que foi a viagem inteira, eu fui com esses mantras, né? Eu tava sem rádio, né? Tava sem música, né? Tava só com o intercomunicador, mas eu ainda não escuto música andando de moto, porque eu ainda me tento ouvir o barulho, me concentrar, mas eu chego lá, logo vou estar escutando música. E eu lembro que uma das coisas que você falou no Manobras foi que quando você está com a moto em movimento, quanto mais rápido você está, né, pela física, o vento passa e a moto fica mais estável. Né? Então você pode dançar Macarena em cima da moto, que a moto está super estável. Você dançou Macarena em cima da moto? Cara, olha... Praticamente. Não era bem essa a ideia, mas ok. Não, Olha mas... eu gritando que ele vai brigar comigo. Não, mas quando eu ia ultrapassar, que daí o Sandro ia, né? Daí falava, vem! Né? Eu ia... Liguei a Macarena na cabeça. Pau. Então daí, isso assim, é claro, né? Com a música na cabeça, mas pensando no... Deixa o braço molinho e tal, e vai. Aceita né? que ela tá estável e vai embora. Né? Então, realmente, isso eu usei muito. Tanto é que, até hoje, às vezes, na cidade, eu vou fazer alguma coisa com mais velocidade, a música vem sem querer. É aquela... Acho que é aquele momento que você se toca assim, eu posso tirar a mão do guidão, não acontece nada. Né? Aí depois que você passa dessa experiência, aí você dá aquela relaxada maior, né? Sim. E tem uma experiência que quando eu pedalava bastante, eu viajei muito de bicicleta, né? Então, quando você faz alguma coisa muito repetitiva por muito tempo, ou sozinho muito tempo, a gente acaba repetindo coisas na cabeça. Não sei se, né? Porque eu acho que muita gente acontece isso, né? Sempre repetindo coisas e tal. Então, Macarena ficou na minha cabeça muito tempo na viagem, assim, né? E outro mantra que me ajudou muito também foi para fazer curva, né? Que eu lembro que você falava, quando for fazer curva, né, tem o contra-esterço e tal, e você let it be, né? Let it be. E aí fica let it be, let it be, let it be. Então, assim, foram realmente duas músicas que me acompanharam, assim, me ajudaram a relaxar o corpo, a sentir a moto, a não ficar pensando besteira. Porque você põe outra coisa na cabeça e não fica pensando, ai, cadê a curva, ai, não sei o que. Então, foi um... E tendo outras pessoas para te dar referência na frente, é só... Vai. Assim, algum perrengue fora do... Estou no acostamento. Tem vários, né? Mas vamos lá. Vamos por partes, como diria Jack, né? Um perrengue que, claro, né, foi pela minha falta de experiência e hoje eu acho que um pouco de perrengue ainda seria, porque mesmo quem tem experiência estava meio tenso lá. A gente já estava de volta ali perto já era Rio Grande do Sul, a gente pegou uma serra, e a gente pegou a serra à noite, com chuva, garoa, né, não era nem chuva, aquela garoazinha assim, e a serra bem cheia de curvas,
e muito, a gente chamava de minhoquinha na viagem, né? Quando o caminhão passa e levanta, né? O facão. Daí fica aquela, né? Então era noite, serra, com chuvisco e essas minhoquinhas e daí a gente já tava super cansado por causa do outro perrengue que eu já vou contar. E aí a gente nessa serra e tal, e daí Sandro, eu não enxergo nada. Eu não enxergava e daí vinha caminhão com a luz. E, nossa, mas foi assim, tipo, um momento realmente que eu queria parar. Eu dei uma choradinha, não falei pro Sandro, mas dei uma choradinha, né? Falei, Deus do céu. Aí o Sandro, eu não enxergo. Daí ele passa a mão passa a mão esquerda no capacete, na viseira, né? Eu não consigo tirar a mão do guidão. Ai, meu Deus. Porque eu tava com medo de tirar a mão do guidão e perder, porque tava muito, né? Aí a gente deu uma parada, daí limpei e tal, daí a gente se acalmou e tal. Daí, então vamos, né, mais devagar e vamos... Né? Mas essa foi bem tenso, assim, de não saber o que fazer, porque realmente era, né, muita coisa junto acontecendo e eu sem experiência ainda de pilotar à noite, de pilotar com chuva, numa estrada com bastante curva e ruim, né? Então essa foi Mas que no fundo, acalmando, parando e respirando, resolveu. Foi tenso, mas daí até como eu vi que as outras pessoas também estavam com dificuldade, eu falei, não, então não é só porque eu tô iniciando, é porque então estamos todo mundo junto, aí a coisa... Tá todo mundo se ferrando junto. Junto tá tudo certo, se todo mundo se ferrar junto, tá tudo certo. Ou melhor, tira o peso da culpa de não eu estou aqui atrapalhando. Exatamente, né? A coisa da velocidade pra mim foi uma coisa bem forte também, que eu tive que trabalhar bem e tal. Porque, bem ou mal, eu não tinha experiência de uma velocidade de cruzeiro, digamos, né? Eu tinha, né, feito viagens curtas e tal. Então, e ali eu tava com um grupo de pessoas que já tinha bastante experiência. E no Uruguai as estradas são, assim, lisinhas, né? Um asfalto que é nossa, é uma delícia. Então pegava umas retas, assim, pessoal, né? Então eu tinha que, curva, eu vou mais devagar, porque eu ainda não tenho experiência, a galera passava na minha frente. Né? Nas retas eu tinha que alcançar o pessoal, né? Então eu tinha que dar uma puxada em alguns momentos, né? E cada curva também, né? Aprender a ir um pouco mais rápido para não embolar quem tá atrás, para não, né? Então tem sempre aquele equilíbrio assim do tipo, eu tenho que estar segura por mim, mas ao mesmo tempo me puxar para não atrapalhar quem tá atrás e tal. Foi uma super escola assim nesse sentido, foi muito bom. E tem a coisa do conforto da moto também, né? Se a moto tem bolha, às vezes a pessoa tá andando mais rápido, daí sente que tá andando mais rápido, porque tem a bolha ali protegendo. A minha ela não tem bolha, né? Vento no peito. Aí você começa a sentir aquele vento no peito ali, na Cria uma velocidade da via, pressão. você já começa a ficar, opa, Sensação que você tá mais rápido do que você realmente tá. Eu fui com uma Sport Glide, né? E ela tem só bem pequenininha, assim, né? E o pessoal tava com bolha maior, né? Então eu brinco assim que eu era a única que fazia assim, no trajeto, né? Mas enfim. Qual que é o outro que você falou? Então, o perrengue ruim foi que a gente tinha acabado de passar a fronteira do Uruguai pro Brasil, né? Perto de como é que é o nome de uma cidadezinha ali? Colônia del Sacramento? Não. Na Colônia do Sacramento é lá no Uruguai, né? Você passa ali, eu já lembro o nome. Mas enfim, a gente acabou de passar a fronteira e aí a gente era uma reta, a gente é acostumado com a estrada no Uruguai, né? Uma retinha, lisinha e tal, e todo mundo indo consideravelmente, não tava assim, rapidão, mas tava, né, no fluxo ali. E aí uma das nossas amigas foi ultrapassar a Milane, e aí tinha um desnível na pista, né? Eu passei pelo desnível, eu pulei na moto, assim, muito alto. Daí eu até falei, né? E o Sandro, tudo bem? Tudo bem? Ele falou, desculpa, não deu pra avisar, porque foi... Né? O Sandro já foi no cardiologista depois dessa viagem? Olha, eu não sei, mas o que nasceu de cabelo branco? E a moça foi ultrapassar a Milane, e daí bem na hora que ela tava ultrapassando, ela ultrapassou por esse desnível, aí a moto bateu e eu vi pelo retrovisor, a moto voando, sério, deu 3 voltas no ar, assim, a moto... Nossa! Uma Deluxe, eu acho, se eu não me engano, que é, né, super grandona, bateu e fiou sob poeira, aí eu só, santo do céu. Tomou um pacotaço. Foi, mas assim, a ideia, pelo tombo, pelo que eu vi pelo retrovisor, eu achei que não tinha sobrado nada, nem dela, nem da moto, né? Aí a gente voltou, já todo mundo branco, né, voltando lá. E aí ela tava sentada, ela quebrou o tornozelo bem feio e o punho, mas a sorte foi que ela caiu para um lado do asfalto e a moto foi pro outro, né? E a moto caiu em cima de um preá ainda. Assim, tadinho do preá, tava, né, na dele lá, a moto caiu em cima, assim, esmagou o preá.
Mas, enfim, a moto deu perda total. Mas isso acabou acontecendo por conta de uma ultrapassagem no meio do comboio, tipo... E tinha por causa do desnível na pista. Então, assim, graças, né, a Deus, tá tudo... Ela ficou bem, hoje ela já tá com outra moto, tudo, né, de novo, tá, já tá voltando a pilotar de novo, né? Mas foi, assim, foram 4 horas aí esperando ambulância, seguro e tal, né? E aí depois dessas 4 horas foi que aconteceu a questão da serra. Nossa, então a serra ainda foi com peso na cabeça. A gente tava todo mundo assim, arrasado, né? Aí claro, depois todo mundo veio mais devagar, né? Porque também você fica, né? Você vê alguma coisa acontecer e fala, ó, no brinquedo assim pode machucar, então, né? E também assim, caímos, que estamos no Brasil, a estrada é diferente, né? Tem que tomar mais cuidado porque pode ter um buracão no meio. Sim, do nada. Do nada, exatamente, né? Então, foi... a gente tem a coisa do trazer para cá, pro podcast também, as histórias dos perrengues, principalmente. Por isso até que eu perguntei dos perrengues e dessas histórias todas. E ainda mais, a gente agora tá falando ainda na dinâmica do mês das mulheres, né? Que a gente resolveu fazer como todos os episódios com uma história diferente. De novo, mulheres incríveis e máquinas maravilhosas. E esses perrengues são parte da história. Sim. É parte daquilo que a gente passa e cada vez que a gente vivencia um negócio desse, a gente tem sempre a escolha. Sigo com esse caminho ou é por esse caminho que as coisas ruins acabam acontecendo. E a gente entende que, na minha visão, pelo menos, aí até essa é uma das coisas para conversar, esse tipo de coisa acontece com a Preá, que estava lá parada. Exatamente, Acontece, cara, de novo, repetindo uma coisa que a gente já falou aqui em alguns episódios, perigoso é estar vivo. Perigoso é deixar a vida passar sentado no sofá sem viver ela. E vai passar perrengue? Vai. E isso tira o gosto de vivenciar a moto? Não. É um risco a se aceitar, eu acho. Andou de moto, você vai aceitar o risco. Andou na calçada, você está aceitando o risco. Eu acho assim, se algo que te faz feliz, isso pode é não fazer nada. É bem interessante, assim, porque eu já tinha ouvido muita gente falar que como eu gosto de andar de moto, como é bom andar de moto e tal. Mas eu confesso que eu não entendia muito, né? Tipo, como assim? Andar de bicicleta, beleza, né? Você tá com o vento ali, você tá pedalando, você tá se exercitando, né? Mas quando eu comecei a andar de moto e passou a fase do medo, que eu acho que isso, né, é aquela coisa de você se esforçar, é tipo falar uma língua diferente, né? Ai, eu odeio isso, odeio aquilo. Por quê? Porque a gente não sabe e daí só se bate, né? Não tem domínio, tem medo. E dá raiva que você não consegue, né? Então, depois que passa a fase do medo, pelo menos pra mim, depois que passou a fase do medo, do pavor da moto, eu falei até pro Sandro, assim, a gente tava indo pra Witmarsum, antes da viagem, tudo a primeira viagemzinha lá, eu falei, Sandro, me peguei sorrindo. Então, assim, tipo, senti um prazerzinho, né? Então, aí a coisa começa a ficar boa, né? E pra mim é muito difícil explicar essa sensação pra quem não anda de moto, né? Então, assim como eu não entendia, eu acho que é difícil você explicar pra alguém, né? E eu penso demais, assim, né? Então eu comecei a pensar, por que eu gosto? Por que eu gosto? Por que eu gosto, né? E daí eu vi que, cara, é uma coisa de você... eu estudo, enfim, o yoga há muitos anos, né? Uma tradição, né? Enfim, que é mais um estudo do que fazer acrobacias, não é essa a ideia, né? Mas, enfim, e eu relaciono muito com isso, assim, que é muito você ter o corpo firme, né? E, ao mesmo tempo, leve, né? Então, é uma coisa de você ter força e relaxamento, né? Então, firmeza e suavidade, né? E daí eu comecei a perceber que para andar de moto e para ter um prazer em cima da moto, se você não tá assim, você não consegue andar de moto, né? Porque se você tá tenso e essa tensão vai para as mãos, danou-se. Exato. Né? Aí você... Então, para mim, foi muito esse exercício de... Eu brinquei até com o Sandro, assim, né? Eu tô no caos, porque a moto é barulhenta, né? E eu sou muito do silêncio, eu moro no meio do mato, eu gosto de coisa silenciosa. Aí eu entro na moto e aquele... Mas daí eu tenho que me fazer silenciosa, mesmo no meio do caos, me fazer tranquila, relaxar, pra curtir. Então eu acho que o prazer, pra mim, vem desse estado de espírito que eu me coloco pra andar na moto. Essa serenidade dentro do caos. Dentro do caos, exatamente. Né? Tem um pouco aquele contato mais visceral com o mundo, porque hoje a gente tá sempre atrás
você anda de carro todo dia, você tá dentro de uma bolha. O teu contato com o mundo o tempo inteiro é uma coisa... E o mundo hoje tá cada vez mais assim, você assiste o mundo através de uma televisão, você assiste o mundo através de um celular, ou você tá se protegendo do mundo atrás de um carro. Você acha que você é parte de tudo porque você interage com um celular, e na verdade você é só uma pessoa sentada vendo o celular. E a moto é completamente o contrário, né? Chega uma hora que nem você mesmo diz, né? Você não vê mais a moto, a moto, ela tá ali. Você que está com o mundo, não é a moto, né? E eu acho que também essa coisa do próprio corpo, né? Como o teu corpo interage com a moto, né? Sim. É a questão de você jogar um peso pra cá, jogar um peso pra lá, você, né? Eu acho que eu trago muito da bicicleta, assim, daí quando eu me dei conta de que o meu comportamento em cima da moto tem a ver com o meu comportamento na bike, me facilitou muito. Porque, por exemplo, né, eu gosto de bike sem suspensão. Porque eu caí com a bike com suspensão, eu falei que eu não quero mais suspensão, né? E eu sempre viajei, então com alforge, moto, bicicleta pesada, né? Então, quando vai em estrada de chão, tipo, eu fiz a Chile e a Argentina, né? A gente fez carretera austral e tal. E aí você tá, cara, e é estrada de chão e hippie e tal. O que você faz? Se eu seguro forte aqui, você vai sentir tudo. Então você tá firme, mas você tá com um espacinho, assim, pra deixar, né, o guidão ali dá uma trabalhadinha. Só você fala pra ele, ó, não vai sair desse limite aqui, mas aqui dentro você tá livre, né? E aí quando eu me dei conta disso na moto, olha só, funciona, né? É a mesma coisa do corpo, né? Então, pra mim, o andar de moto, eu acho que é essa conexão com o meu corpo, com o meu equilíbrio, né? E essa conversa, né? Então, pra mim, foi bem... Isso tudo foi durante a viagem, né? Foram 4.000 quilômetros de reflexão. Vai então, descobrindo isso tudo, sentindo isso tudo. Exatamente. A moto vai deixando de ser uma moto, já passou pela fase de ser uma bicicleta, de repente já é só você e o caminho. Explicar pra quem não anda não tem como. É difícil. A gente tenta, mas não tem muito como. É difícil. E essa viagem toda foi a primeira mega experiência. Foi a primeira. Só que em grupo. Em grupo. E solo. Então, aí, o que aconteceu, né? Eu fui na oficina depois um dia e falei, Sandra, eu tenho uma abertura de uma exposição para ir no centro e vou de moto. Aí ele me olhou assim, tipo, sozinha? Para a hora? Eu falei, vou sozinha. Muito bem, né, tal. Aí peguei a moto e fui. Aí a Milane até filmou, falou, sozinha. Mas enfim, eu me senti segura, né? Falei, cara, se eu já fui pro Uruguai, não tem mesmo um monte de gente, né? Eu sei andar. Então, daí... Aí fiz algumas... rodei um pouquinho sozinha pela cidade e tal. E aí tinha umas amigas minhas que estavam indo pra Morretes. E, nós vamos almoçar em Morretes, não sei o que. Eu falei, vou de moto. Vou sozinha de moto, né? E aí peguei a moto e fui pela 277, voltei pela Graciosa, né? Encontrei com elas lá, a gente almoçou. E na volta, né, elas voltaram com o carro perto. Na ida eu fui sozinha, sem carro perto, sem nada, né? E eu amei. Eu falei assim, Sandro, você está criando um monstro. Né? Porque por incrível que pareça, é outra sensação. Completamente diferente. É outra viagem, assim, né? Outros perrengues, outras, né? Teve perrengue sozinho? Na verdade, assim, não foi um perrengue, mas é uma coisa que, enfim, incomodava de bicicleta, incomoda, é quando o caminhoneiro ou alguém, tipo, mexe com você por ser mulher, né? Buzina, te dá aquele susto, te dá aquela trancada, né? Então, isso não é perrengue, mas é um saco, né? Você sentiu que teve algum movimento por conta de ser mulher pilotando sozinho? Sim, principalmente caminhão, buzinando, né? Isso incomoda, né? Isso você tá ali distraído e tal, né? Querem interagir contigo. Mas enfim, né? Não... Só me deixa em paz, é uma coisa mais assim. Tipo assim, sabe? Exatamente, né? Tem gente que... Gabriel, por que você anda tão rápido na estrada? É porque eu não quero ficar interagindo com ninguém, eu só passo. Só quero ir, eu passo. Tem um caminhoneiro ali que te fechou, deixa que fique, eu vou embora. É bem isso, né? Mas eu curti muito ir sozinha. Curti demais, assim, acho que é uma coisa que pra frente é algo que eu quero me programar pra fazer alguns rolezinhos mais longos, assim, sozinha. É muito bom. Desbravou, então, um pouco o mundo do long rider, já era. É bem isso, essa é a... Monstro sendo criado com sucesso.
Mas é legal ter essa visão. As pessoas têm, assim, uma coisa não desmerece a outra. Andar sozinho ser melhor do que andar em grupo? Se andar em grupo ser melhor do que andar sozinho? Não, são duas coisas diferentes e cada uma tem o seu valor, né? Sim. Cada uma tem a sua graça. E é muito válido experimentar as duas coisas para poder ter o próprio julgamento. Eu sou um que gosto muito de andar sozinho, mas me controlo e curto muito a viagem em grupo. Mas se perguntarem, eu vou sozinho. E tem grupos e grupos, né? Sim. Tipo, a gente viajou, acho que nós fomos em 8 pessoas, eram 6 motos, se eu não me engano. E eu acho que é o limite de pessoas, assim. Eu acho que em grupos maiores eu já não vou me sentir tão confortável, assim. Porque aí é muita gente, assim, talvez porque eu raramente tem pessoas que têm moto naked em volta de grupo, assim, é meio Mas difícil. você pode andar com as motos grandes também. Não tem Mas problema. aí você fica, é diferente, né? Você fica, tipo, pequenininho ali no meio. Um exemplo, esses dias eu fui dar um rolê lá, ver como é que era o Quarta-Fire, e aquele monte de moto meio desorganizado, você fica vendo, não sei se é o meu rolê, não. Né? Porque, querendo ou não... Cara, são tribos diferentes. Exatamente. Que têm suas qualidades. A Quarta-Fire era uma galera que tá ali para curtir também o mundo da moto, numa coisa mais cada um por si. Existem os grupos que tendem a trabalhar de forma que fique todo mundo bonitinho, certinho, organizadinho. Tem ônus e bônus. Tem a chatice. Você tá naquele grupo, você vai ter que ficar ali naquela posição e ponto. Vocês, quando foram para o Uruguai, estavam, pelo que você falou, não tinha uma definição de posição rígida. Era uma coisa mais... assim, o que a gente definia, né? Quem vai abrindo e quem vai fechando. Né? Até por conta de pedágio, alguma coisa assim e tal. Mas no meio... Não, no meio, mas aí tem, assim, umas coisas que são de senso comum, né? Tipo, sempre um na frente, o outro não vai atrás, vai, né, do ladinho, né? Sempre com essas coisas de mais um senso comum, assim. Na ultrapassagem, um fica cuidando para aí os outros irem. Então, tem um cuidado de um com o outro, né? Sim. Mas não que seja uma regra imposta, tem que ir assim, tem que ir assado. Cada grupo é um grupo. E não tem problema nenhum você não se adaptar a um grupo. O Quarta-Fire, por exemplo, tem gente que adora, tem gente que não gosta, e tá tudo bem. Eu fui no meu primeiro Quarta-Fire, foi agora o Quarta-Fire das mulheres, né, que teve. E eu tinha ido de garupa, né? Então foi o primeiro que eu fui com um monte, tinham 76 mulheres. Nossa, é uma que mulherada, maneiro. assim, bem legal. E assim, é uma coisa muito... Você tá lá e você sabe que, pelo menos assim, esse foi curtinho também, não foi, né? A gente não pegou estrada e tal, né? Mas eu vejo que tem muita gente que vai pelo entrosamento, né? Às vezes não é nem pelo rolê de moto. É legal a moto. Essa parte eu acho legal. Mas o entrosamento é bem bacana, assim, né? Sim. E assim também, com bastante gente, você já sabe que você não tá ali pra... Você tem que ir devagarinho, porque você tem que tomar um cuidado redobrado. Você não sabe a experiência de cada um ali, né? Exato. Mas é um movimento interessante. Assim, tem gente que gosta da forma como é, tem gente que prefere como é o ROG, por exemplo, o Grupo de Proprietários da Harley. Os passeios são sempre extremamente organizados, com todo mundo posicionado. Aí vai ter um outro que não gosta daquilo, que não fica confortável. Então, assim, cada grupo é um grupo. E a dinâmica do Quarta-Fire começou com a história da pandemia, né? Para as pessoas começarem a tentar, depois daquilo tudo ali, começar a sair, dar uma volta. A ideia e a forma como flui também tem um lado muito legal. É engraçado que o Quarta-Fire ele começou, antes de ser Quarta-Fire, né? Era o pessoal que ia na oficina antiga do Sandro, né? Então que era onde a gente morava, né? Então a gente morava lá e na garagem era a oficina. Eu conheci quando começou a ter a história ali já na fase seguinte da pandemia. Como que começou então? Ali era na oficina, o pessoal juntava... Foi um pouquinho antes da pandemia, mas não tinha nome Quarta-Fire, nada, né? O pessoal ia, juntava lá e dava uma voltinha, né? E daí começou a ficar quarta, daí começou a aumentar e assim, daí depois veio... Daqui a pouco era um monstro já. Daí, né, né, aí o pessoal que organizou mesmo e tal, né? A Mi, o Rafa e o Léo. E aí eles é que tomaram a frente pra organizar e pra fazer a coisa acontecer, né? Eu não consigo acompanhar, porque normalmente eu tô dando aula nesses dias, mas é muito engraçado. Eu tô com uma pessoa que nunca andou de moto na vida, começando ali a fazer as primeiras aulas, às vezes no Barigui, às vezes no Centro Cívico. E é quarta-feira, daqui a pouco eu tô dando aula, a pessoa tá lá começando a pilotar, realizando sonhos, daqui a pouco começa a...
Que é isso? Que é isso? Então, mais pra frente. Vamos começar controlando aqui, mais na frente você vai descobrir o que é. Quarta-feira, o pessoal saindo. É um movimento legal, assim, então... E você foi a primeira vez sozinha pilotando, foi nesse agora. Agora tem... Faz 2 Para semanas. semanas, A gente tá em março, foi agora o comemorativo do Dia das Mulheres. Isso, né? E Mas foi pilotando mesmo, no meio do no meio. bolo, ficou tranquila? Sim, é bem, né? Eu digo assim, pra mim, isso é bem engraçado, porque quando eu cheguei do Uruguai, que eu cheguei na cidade, a gente deu uma volta ainda na volta, e daí a gente chegou ali pelo Barigui. Eu cheguei na cidade, assim, eu falei, nossa, que bom. Já é outra pessoa. Então, assim, pra mim, andar na cidade, eu gosto muito. Né? Tem gente que gosta, não, eu gosto de estrada, ficar, né? Eu Sim. não, eu gosto, e eu acho que o Manobras me trouxe isso, assim. Gostar do controle, Ah, do controlezinho, de fazer, né? Então eu tenho esse prazer em então andar no quarta-feira pra mim é tranquilo que você vai, então eu gosto Você de tem sentir, controle do que está acontecendo, fica uma coisa gostosa Eu de gosto, fazer. eu Não há medo. Não. E, inclusive, assim, eu pretendo ainda fazer de novo o Manobras 1 e o 2 para ter mais esse desafio do controle, assim, que eu acho que é bem legal você, né? Mais um pouquinho. Então, Esse é bacana. E é engraçado que toda vez que você faz de novo, parece que é diferente, porque daí vai ficando mais Uma fácil, visão mais diferente. fácil. Não, dessa vez eu vou fazer diferente. Vou fazer de outro jeito. Só tem que tomar cuidado para não abusar, porque vai ficando gostoso demais de fazer as manobras, e aí uns e outros querem dar um espaço maior do que a perna, e aí vai fazer os exercícios de manobras 3, às vezes acontece alguma coisa que não é muito legal, mas que aconteça ali, né? Mas eu não estou fazendo bullying com ninguém, até porque... Oi, meu nome é Gabriel Thomas, eu faço bullying. Ok. Mas a ideia da gente, dentro do que é proposto aqui, é falar dessa dinâmica quase terapêutica da moto e como que isso influencia a vida da gente, o quanto que vale ter encarado esses desafios, os perrengues todos para estar vivenciando. Olha, eu só digo uma coisa, ó. Eu voltei do Uruguai e mudei tanta coisa na minha vida. Sério? Sim, porque antes é aquela coisa, né? Ai, que medo. No Uruguai vai com medo mesmo, né? Eu fui. E aí na volta eu senti realmente uma coisa do tipo, por que eu não faço isso? Eu tinha medo antes de viajar, mas eu já fui pro Uruguai, então vai. Então eu mudei, né? Profissão, agora que eu tô, né, migrando para as artes de vez, né, da fotografia. Isso tudo eu sinto que tem sim um reflexo dessa coragem, né, que a moto puxou de mim, né? A coisa do tipo, vai, né? Então tem várias coisinhas que com certeza assim, fica um reflexo dentro da gente da sensação do que é fazer algo que é maior que você. Eu fiz, era maior que eu fiz e tá tudo certo. Então acaba refletindo em outras coisas da vida, com certeza. Para mim, refletiu com certeza. Que maravilhoso. Que bacana. E para frente, depois de todas essas experiências, perrengues e tudo mais, o que você tem vontade de tocar para frente aí com a moto? Já tem plano de viagem? Então, na verdade, assim, eu não tenho nenhum plano traçado, mas com certeza eu quero viajar. Eu tenho minha família mora na Europa, né, na Itália, eu tenho muita vontade de viajar por lá, né? É uma das coisas que a gente tem em mente e tal. E aí agora eu começo a formar a minha personalidade na moto, né? Daí você começa a ver quem sou eu na moto, eu já sei pilotar, e agora, né? Aí eu já quero mudar de moto, já quero começar a tá surgindo um monstro nisso daí. Um monstro bom. Eu já falei assim, eu quero um Heritage, que eu acho que é mais a minha cara, e tarará, né? Gosto da Indian também, daí o Sandro já me olhou assim, Indian? Desafio pra ele também, ele que se vira. Mas enfim, então assim, eu acho que é isso, assim, porque daí você começa já a ver outros detalhes, né? Quem sou eu, como é que eu me sinto aqui, como é que... Né? Agora não é só andar, agora eu quero um estilinho mais, quero me sentir uma coisinha diferente aqui, né? Que bom. E daí viajar e pra frente, sim, eu quero fazer uma viagem de moto sozinha. Mas eu ainda quero ter mais experiência, até assim, se estruturar melhor sim, primeiro em cima dela. E viajar com um monte de gente e com o Sandro, que é mecânico, é uma segurança que não tem preço, né? Então, para viajar sozinho já requer outro, né? Outra dinâmica, né? Acho que ainda tem tempo, mas eu chego lá. Que bacana, que bacana. Cara, era essa a ideia de ter um caminho que as pessoas pudessem enxergar para seguir. Que não tem mágica, não é faça-te motociclista e sobe em cima da moto, sai andando
A moto é um processo, esse processo ele é uma coisa... Se seguido bonitinho, você vai, o mundo é o limite. Enquanto as motos não voam. Não, mas a ideia da gente era, principalmente agora com relação ao mês das mulheres, era contar essas histórias por essa perspectiva e também falar um pouco da questão se há uma percepção, uma leitura de preconceito, de alguma coisa que incomoda, quando você falou das pessoas mexendo. Cara, só deixa a gente quieto, deixa as mulheres quietas, deixa tocar, como disse a Bruna, admira, mas não perturba. E era essa a mensagem que a gente estava querendo alcançar. Mas sabe, tem uma coisa que você tocou na questão de ser mulher e pilotar, é muito engraçado isso, porque existem várias coisas que quando a mulher faz, né? Por exemplo, agora eu estou trabalhando com umas esculturas em solda. Aí quando eu estou soldando, nossa, mas é você que solda, né? Tipo, nossa, você mexe na solda. Nossa, você tá pilotando, você tal. Aí eu penso assim, cara, é engraçado isso, porque nós somos seres humanos, claro que guardado alguma diferença de força física, Sim. que é natural, muscular do homem, entre homem e mulher, esses aparelhos, né, a solda, a moto, são coisas que qualquer um pode operar tranquilamente, tá dentro do limite de força, né? Não é a diferença entre homem e mulher que vai Ainda mais se entende que não há demanda de força. Exatamente. Então, assim, quando alguém fala assim, nossa, você é mulher, mas faz isso, por um lado eu falo assim, ok, mas por outro lado eu falo, não tem nada demais nisso, né? É só uma percepção cultural, eu acho, né? De que a mulher não vai soldar porque tem fogo, porque o quê? Inclusive eu acho que a mulher, muitas vezes, a questão da sensibilidade manual pode ser até mais precisa numa solda do que o homem, né? Então, para mim, lidar com isso não me traz essa coisa do tipo assim, sim, eu sou mulher e faço isso, né? Eu acho que não, vão se acostumando, porque é uma coisa que todos nós podemos fazer de maneira igual, né? Então, enfim. Botar todo mundo no mesmo barco não tem diferença. Como você falou, lógico, para carregar 5 sacos de cimento em cima da cabeça. Você vai ter, até tem mulheres com força física para isso, mas no geral a gente vê essa força maior no homem e a sensibilidade maior na mulher, o que também não exclui homens de terem essa sensibilidade. Então, é um resquício cultural aí, mas acho que vem mudando e vem... Né? Já não tá pesando tanto nesse mundo da moto hoje, graças a Deus. Exatamente. E aí tem que incentivar a mulherada mesmo, porque isso pesa não é só pro homem, mas pra própria mulher às vezes, né? Fala assim, não, eu não vou pegar moto porque é muito, muito pesada, muito, né? Às vezes não tem ninguém julgando, não tem ninguém falando, mas a própria mulher já tá, a própria pessoa já tá com aquele milhão de coisas na cabeça. Exatamente. Criando as próprias barreiras. Exatamente. Né? Exige uma coragem? Exige, né? Mas assim como exige... Eu acho que ter filhos exige muito mais coragem. Eu não tive essa coragem, eu não tive. Mas né, existem coragens e coragens, né? Então, vai aí. E tem técnica, tem um jeito, não tem mágica. Não precisa quebrar a cabeça para desenvolver a pólvora. Já tá pronta, é só subir na moto e seguir o caminho. Exato. Que bacana, que bom. Foi muito bom conversar contigo. Legal, foi bom. Espero que isso motive as pessoas a ver um caminho, faça as pessoas enxergarem esse caminho para se trilhar, porque o resultado final é muito bom. O resultado depois que você passa dos perrengues é maravilhoso. E é isso aí. E a gente fecha aqui o Contigo, o Mês das Mulheres. Agora, não quer dizer que não tem histórias, porque não tem essa de ser mulher ou ser homem, são histórias de todos. E a gente quer trazer cada vez mais gente aqui para desmistificar esse mundo da moto. E trazer um pouquinho da mototerapia. Faça terapia com um psicólogo, é importante, é fundamental. Moto é terapêutico. Eu tenho que falar isso porque tem gente que vai criticar depois. Porque mototerapia. Enfim. Mas é isso. Obrigadão por ter vindo. A conversa foi ótima. Que bom. Valeu, Lucas. Gente, até a próxima. Beijo grande. Não esqueçam de seguir o canal, de compartilhar também, é importante para as pessoas saberem que a gente existe. Ativa as notificações e tamo junto também no Instagram, @mototerapia.cast. Até mais.